meus filhos para morar comigo. E aí ela botou eu, meu irmão, minha irmã na cama, eu com 14 anos, meu irmão com 13, minha irmã com 11, e ela deu a notícia: olha, eu vou me separar do seu pai, eu vou embora para São Paulo, e depois que eu tiver um dinheiro eu trago vocês para morar comigo, vocês aguentem aí só um pouquinho. Ela disse isso e assim ela o fez. No dia seguinte ela pegou a mala e foi embora. A nossa única relação de afetividade era com a mãe. Quando ela foi embora ficamos sem chão. E meu pai era um homem difícil, mas a partir daquele momento ele ficou insuportável. Todos os dias eu acordava com ele dizendo: você não vale nada, você não vira nada, você tem o sangue da sua mãe, aquela desgraçada, você nunca vai dar certo na vida. Eu tinha 14 anos, no coração do menino dessa idade vai nascendo uma mágoa. A mágoa vai crescendo, ela vira ressentimento. O ressentimento vai crescendo e ele se transforma em raiva. E a raiva cresce e vira ódio. Em pouco tempo eu odiava meu pai, mas odiava meu pai de todo o meu coração. Não tinha e-mail, não tinha internet, nem celular. Antigamente o telefone era fixo. E eu escrevia cartas então para minha mãe. Cartas mensais, que ela mensalmente respondia. Até que os anos foram passando e ela começou a mandar só 2 cartas por ano. 14, 15, 16, 17 anos. 4 anos se passaram e a minha mãe não cumpriu a promessa de retornar e nos buscar lá em Fortaleza. Odiando meu pai e sentindo-me abandonado por mãe, eu tomei a decisão de cometer. Então eu fui pro quarto, 17 anos, fui pro quarto do meu tio, que o tio Jorge fazia medicina, né? E fui pro quarto do meu tio pensando em... Eu tava tomando a decisão. Eu só precisava encontrar o meio, porque eu não tinha medo de morrer, eu tinha medo de sentir dor. Eu precisava encontrar uma forma que fosse indolor. E eu tava no quarto ali pensando em... janela fechada, a luz, né, entrando pelas frestas daquela janela, aquelas persianas antigas de madeira, ali num quarto na penumbra, e ali naquele quarto mudou o ambiente, era denso, sabe, parecia que eu tava assim num ambiente muito, parecia que eu nem tava ali, é muito espiritual o negócio, muito denso. Eu ouvia vozes que falavam na minha cabeça assim: se mata, você não precisa passar por isso, se mata, quando você morrer, tudo passa, você vai ter paz, se mata, você vai ter paz. E eu ficava com essas vozes dentro da minha cabeça. De repente, para distrair o pensamento, eu olhei para a parede e tinha um mapa rodoviário do Brasil, da revista Quatro Rodas. E me saltou aos olhos uma linha vermelha no mapa. E aquela linha vermelha estava escrita assim: BR-116. Ela vinha do Ceará para São Paulo, Rio Grande do Sul. Aí eu pensei assim: nossa, ela atravessa, chega em São Paulo essa pista. Aí veio um pensamento na minha cabeça, quase como uma voz. Falou assim: talvez a tua mãe não tenha te abandonado. Talvez ela esteja passando por dificuldades e parou de te escrever para não tornar mais difícil a tua situação. Eu criei naquela mensagem. E aí eu pensei comigo: mas eu tô querendo morrer e minha mãe tá precisando de mim? Então, na verdade, eu abandonei o sentimento de morrer e tomei outra decisão. Eu vou fugir de casa, eu vou para São Paulo ajudar minha mãe a ganhar dinheiro e resgatar meus irmãos. Eu não tinha dinheiro, não tinha recurso, e eu falei: eu vou a pé. Peguei uma mochila de brim e botei roupas lá, enchi aquela mochila de roupa, esperei o Fantástico acabar. Quando o Fantástico acabou, meu pai foi dormir, minha avó foi dormir, era domingo à noite. Eu peguei um passe de ônibus, ônibus urbano comum de Fortaleza que estava na mesa, peguei esse passe de ônibus e desci na Avenida 13 de Maio, onde começava a BR-116. Aí debaixo de uma placa verde com letras brancas que anunciava assim: São Paulo, 3.500 quilômetros. Eu dei o primeiro passo. Eu falei: se eu ficar nessa estrada, eu chego lá. Não, é só não sair daqui. Aí caminhei a noite toda. Quando deu lá para as 3 da manhã, eu tive um sono. Eu falei: nossa, eu preciso dormir. Aí eu coloquei lá a mochila como travesseiro. E era a primeira vez que o menino de classe média ia dormir na rua. E adormeci olhando aquela paisagem maravilhosa. Ainda não tinha fome. Quando deu 5 horas da manhã, o dia amanheceu e eu acordei, porque o sol já nasce claro e a pino. Eu dormi 2 horas, 2 horas e meia no máximo. Caminhei pela beira da estrada, sem água e sem comida. E andava e pedia carona, né? Botava o dedo em riste. Ninguém parava para dar carona. A gente fazia assim direto, mas ninguém parava. De repente, lá pro meio-dia, comecei a sentir fome, né? E não sabia como eu ia comer, porque eu não tinha dinheiro e eu nunca havia mendigado pão. Eu nunca tinha pedido comida para ninguém. Até para você mendigar é um aprendizado. Então eu parava nos postos de gasolina e bebia muita água, enchia a barriga de água para matar a sede e tentar enganar a fome. Aí continuava caminhando. Caminhei o dia inteiro com o dedo em riste e ninguém parou. Quando chegou a noite, eu vi um posto de gasolina, vi um cajueiro do lado de uma lanchonete e eu coloquei a mochila como travesseiro no tronco do cajueiro e debaixo daquele cajueiro eu adormeci. No dia seguinte, quando acordei, havia passado uma noite, um dia e uma noite em jejum. E pela primeira vez na minha vida, eu tive fome. O que você sente não é fome, é apetite. Eu tô com vontade de comer, é apetite. Fome é diferente. Quando você fica de pé assim, você começa a ver tremores nas mãos, assim. E aí,
as coisas, você tem pré-desmaios. A imagem some e reaparece. Então você fica tudo escuro e depois volta. Sentindo tremor nas mãos, fraqueza nas pernas, sudorese nas têmporas e sensação de desmaio, de repente me veio uma sensação de torpor, como se tudo aquilo fosse um sonho, não fosse real. Quando esse torpor passou, eu fui acometido de um desespero de fome. Interessante que o desespero de fome tira de você todo nojo, toda vergonha, todo medo e todo pudor. Na fome fisiológica, você é capaz de comer qualquer coisa e fazer qualquer coisa por comida. Aí eu saí daquele cajueiro, andei até os degraus da lanchonete. Eram 3 degraus. Cheguei até o balcão, coloquei a mão no balcão para não cair duro ali. Havia vários caminhoneiros tomando café e com pão de manteiga na chapa. E aquele cheiro de café com leite e pão com manteiga, rapaz, me avolumou o desespero. O rapaz veio do balcão para me atender, falou, pois não? Eu falei assim, olha, eu precisava de um café com leite com muito açúcar e um pão com manteiga, porque eu tô para desmaiar aqui na sua frente. Só que eu não tenho dinheiro. Mas se você me der de comer, eu lavo um prato, eu trabalho o dia inteiro aqui por comida. Em vez de me ajudar, ele gritou comigo, dizendo, essa hora já tem gente pedindo, mas é o dia inteiro gente pedindo, a hora que eu abro, a hora que eu fecho, gente pedindo. Agora eu tô atendendo os fregueses, volta outra hora. Quem tem fome, não tem outra hora para voltar. Aí eu fui apalpando a parede, quando ela acabou, eu encontrei uma calçada estreita na lateral do prédio. No meio da calçada tinha um latão de lixo, e lá de trás veio um cozinheiro com pratos cheio de resto de comida, e ele jogou naquela lata de lixo. Quando ele se afastou, eu fui até a lata de lixo e fiz uma cuia com a minha camiseta e comecei a recolher do lixo comida azeda com formigas e baratas. Dei 6 passos daquele lugar e era a primeira vez que um menino de classe média ia se alimentar de lixo. Como eu estava um dia e uma noite em jejum, o estômago estava pequenininho. O pouco que eu comi me deu uma sensação de saciedade. Aí eu tive muito sono, virei pro lado e dormi. Dormi por 6 horas consecutivas. E quando eu acordei, de forma completamente espontânea mesmo, eu não fiz força para isso, eu comecei a me lembrar de momentos em que eu tive comida e eu reclamei. Eu me lembrei uma vez que eu reclamei para minha mãe, mãe, esse arroz é de ontem, comer arroz velho, faz arroz novo. Aí à medida que eu lembrava dessas coisas naquela hora, eu comecei a chorar, porque eu me vi. Foi a primeira vez que eu me vi. E a pessoa que eu vi me envergonhou. Até aquele dia eu não sabia que eu era ingrato, que eu era orgulhoso, eu não sabia que eu era vaidoso, eu não sabia nada disso. E a pessoa que eu vi me envergonhou. Eu não sei se você já chorou de vergonha de si mesmo, mas eu chorava não porque eu tinha comido lixo, eu chorava de vergonha de mim. Saber como que eu era, da ingratidão, sabe? Aconteceu, para ilustrar isso aí, né, uma situação lá em Brasília com o pastor Paulo Freire, a gente comendo numa churrascaria muito boa lá, eu tinha na mesa um empresário, quando o pastor levantou, eu também peguei minha comida, sentei, o pastor levantou para comer lá, tal. Eu fiz uma oração pelo prato de comida, aí o cara falou, o que você tá fazendo? Eu tô orando pela agradecer a Deus pela comida, né? Ele falou, mas que bobagem, cara, você estudou, você formou, você trabalhou, essa comida aí foi você que pagou, Deus não tem nada a ver com isso. Só que eu aprendi uma coisa na Unicamp tremenda. Isso aqui, irmãos. A fotossíntese. Uma planta, a grama que você pisa, uma folha de uma árvore, toda vez que o dia amanhece, a luz do sol bate na folha e quebra a molécula de água que tem lá dentro. A água é H2O. Quando a luz do sol quebra a molécula de água, o nome disso é fotólise da água. Fóton é luz, lise é quebra da água pela luz. Aí o oxigênio vai para a atmosfera e sobra dentro da planta o hidrogênio. A planta, para viver, ela puxa gás carbônico. Gás carbônico é CO2. CO2 se liga com aquele oxigênio da água, vira C6H12O6, glicose, açúcar. A planta que você pisa, uma grama, uma folha, transforma a luz do sol em energia química, em alimento. E isso é de graça, né? Seu diploma, seu emprego, sua conta. É de graça. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. As plantas transformam luz em comida. Então quando você entra, olha para um prato de comida na sua frente, sabe o que você está comendo? É sol. E foi Deus que te deu no sol, no firmamento, para que você tomasse café da manhã, almoço e janta. O choro dura uma noite, mas a alegria nasce pela manhã. Agradeça a Deus porque você come sol e é de graça. Saí daquele chão e caminhei muitos quilômetros, muitos dias. Foram dias e dias sem banho, sem escovar os dentes. Aí cada picada de inseto infecciona, cada arranhão no meio do mato infecciona. Você vai perdendo a cor natural da sua pele, porque vai criando um sebo, uma gordura. A pele vai ficando amarelada e em cima desse amarelo, dessa gordura, se junta fuligem, sujeiras. E você fica preto e amarelo. E eu caminhei muitos quilômetros, muitos dias, muitas coisas aconteceram. Até que eu cheguei no estado da Bahia. E a Bahia apertou, meu irmão, porque a Bahia era muito quente e muito pobre. Eu andava quilômetros e quilômetros
e não tinha posto de gasolina. Desci uma ladeira, subi uma subida, imaginando que do alto da colina eu ia avistar um posto. Quando eu chegava lá em cima, tudo que eu via era mais tapete preto, sem curva, sem fim. Aí naquele trecho, além da fome, me deu uma desidratação. Você consegue ficar muitos dias sem comer, mas você não consegue ficar sem beber. E a língua secou, rachou o lábio, eu não produzia nem saliva mais, completamente desidratado. Aí eu não tinha força para tirar o pé do chão, eu apenas arrastava os pés. E o que me mantinha andando era imaginando que na próxima colina eu ia ver um posto de gasolina, a esperança. Mas quando eu chegava lá, não tinha mais asfalto. Aí eu pensei em desistir, já não aguentava mais. Quando de repente eu escutei um som, era uma música, um forró. E eu pensei, pô, tem música, tem gente. Aí eu vou atrás dessa pessoa, né? E aí no meio da caatinga tinha uma bicada no meio do mato, aqueles rastros, caminho de trilha. Eu entrei e fui. Caminhei, assim, sem condição de caminhar. Aí cheguei lá na frente e encontrei uma chácara maravilhosa, uma chácara linda. E o forró pé de serra. Cheguei lá, aqueles forró pé de serra, alto, uma festa, um cheiro de churrasco no ar, cara, aquilo me deu um desespero de fome. Aí fui lá, bati palma, toquei campainha, apareceu uma mulher de maiô com uma canga amarrada na cintura, cabelo molhado, né, piscina lá, e na mão tinha uma bebida, na outra mão tinha um churrasco. Eu falei para ela, minha senhora, eu venho de muito longe, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome, eu tô pra desmaiar na sua porta, será que a senhora não tem um copo d'água e uma comida pra me dar? Ela olhou pra mim e falou, cara, agora eu tô, rapaz, eu tô dando uma festa, agora eu não posso te atender, volta outra hora. E entrou. Aí eu virei as costas daquele portão, lembrei da estrada de onde eu vim, eu falei, se eu voltar pra lá eu não vou aguentar, eu vou insistir aqui. Bati palma, toquei a campainha, ela retornou, viu que era eu, entrou de volta pra dentro sem falar nenhuma palavra e soltou 2 cachorros que vieram latindo pro portão. Aí eu olhei pro lado direito, a estradinha continuava ali pro lado direito. E eu saí andando por aquele trecho, né? Aí lá na frente encontrei uma casa paupérrima, casa de pau a pique, que é pau trançado com barro salpicado na parede. O telhado da casa não tinha telha de cerâmica, era feito de palha de carnaúba, uma palmeira do sertão. E tinha um cajueiro com balanço de pneu, 4 crianças seminuas brincavam ali, quando me viram correram. Eu parei na frente da porta daquela casa, eu era maior que a porta bati aqui. A porta abri em 2, né? A parte de cima aberta, a parte de baixo fechada. E a maçaneta da porta era uma madeira que girava num prego. Eu bati palma. Lá de dentro saiu uma senhorinha muito pequenininha. Ela tinha menos de 1,5 metro. Reparei nos seus pés, não tinha calçados. Ela tinha um vestido muito velho. Ele tinha poucas estampas de flor, assim, gasta já. E a alça do vestido era amarrada com nó. Ela tinha um pano no cabelo velho, puído, amarrado. E me chamou a atenção o rosto dela. Ela não tinha rugas como as minhas. Era vincos, rosto muito enrugado, como se fosse um papel amassado. Ela olhou pra mim assustada, porque um baita de um homem e uma mulher tão pequena. Aí ela falou, fala, meu filho. Eu falei assim, olha, eu tenho fome, eu tenho sede. Eu venho de muito longe. Será que a senhora não tem alguma coisa pra eu beber, pra alguma coisa pra eu comer? Ela olhou pra mim e sorriu. Eu falo isso e escrevi no livro. Se eu tivesse que traduzir em uma palavra aquele olhar, eu escolheria o nome ternura. Nunca ninguém me olhou com tanta ternura. Ela me olhou com ternura. E ela sorriu. Eu pude ver que ela tinha pouquíssimos dentes na boca. E até hoje eu nunca vi um sorriso mais bonito. Nunca esqueci aquele sorriso. Foi o sorriso mais lindo que eu tive na minha vida. Aí ela estendeu uma mãozinha pequenininha e falou, entra, meu filho. Pode parecer bobagem hoje, né? Mas ser chamado de filho, na situação que eu estava... Abri a porta, reparei que na sala não tinha piso, era só terra batida. Não havia nenhum móvel, nenhuma cadeira para sentar, nenhum tamborete, só redes enroladas penduradas na parede. Passei por um quarto, cuja porta do quarto era uma cortina que corria num barbante. E cheguei na sala que tinha o único móvel da casa, uma mesa com 2 bancos tipo de igreja, mas sem encosto. Ela mandou eu sentar. Ela me deu um prato de aço branco esmaltado na minha frente. Ela me deu uma colher de sopa de alumínio na mão. Ela me deu uma caneca de alumínio amassada, mas limpa. Tirou um pano de um potão de barro e disse, pode beber, meu filho. E eu dei um tibu naquele potão, tirei lá de dentro uma água salobra e barrenta. A água era bege, tinha gostinho de sal e barro. Ela foi na única eu bebia, olha, vou falar uma pra você. Eu bebi toda a água do mundo ali. Nem sei quantas canecas eu virei. Ela foi na única prateleira que tinha na cozinha. Tinha 4 cabaças. Ela chacoalhou as cabaças. Nenhuma fazia som. A última fez... Tch, tch, tch. Aí ela falou, graças a Deus, ainda tem farinha. E falou isso sorrindo. E eu não entendia de onde vinha aquela alegria. Só tem farinha. Alegre por quê? Ela tirou lá de dentro uma farinha de mandioca crua, que é uns grãos grandes assim. No Nordeste é chamado farinha d'água. Ela colocou no prato, ela colocou água,
Ela mexeu, a farinha encheu, ela mexeu. Ela sentou do meu lado. Eu enfiei, atolei aquela colher de sopa na farinha. Quando eu ia levar pra boca, eu olhei pra janela, 4 crianças olhando pra mim. E só tinha aquela farinha. É. Aí eu comecei a tremer e chorar. Aí ela passou a mão nas minhas costas e falou: por que você não come, filho? Você não tem fome? Eu falei: eu tenho fome. Mas como é que eu vou comer a única coisa que a senhora tem para dar para aquelas crianças? Ela sorriu e falou para mim: pode comer, meu filho. Na minha casa, filho de Deus não vai passar fome, porque amanhã Jesus dá mais. Até aquele dia, eu tinha ouvido falar de fé, eu nunca tinha visto fé. Existe uma diferença de você acreditar e você crer. Eu acredito em Deus, mas eu não ouço sua voz, não conheço seus passos. Eu acredito em Deus, mas eu não me interesso por essa palavra, eu não leio, eu não me interesso por ela. Eu acredito em Deus, convém que ele viva a vida dele e eu a minha. Eu tomo as minhas decisões e é a dele. Ele existe, mas eu tô independente. Eu acredito em Deus. Eu creio em Deus, eu sinto a sua presença, eu conheço a sua voz, eu ouço seus passos, eu tenho intimidade com ele. Eu creio em Deus, eu tenho sede e fome dessa palavra, eu medito nela de dia e de noite. Eu creio em Deus, convém que a minha vontade morra, para que a dele viva, porque eu sou ovelha, ele é o bom pastor e ele deu a vida por mim. Existe uma diferença entre você acreditar e crer. Eu acreditava em Deus, aquela mulher cria em Deus. Ela tinha todo o motivo do mundo para não sorrir. Ela podia acordar de manhã e ver que não tem móveis, e ver que não tem dentes, e ver que não tem beleza, e ver que os filhos, os netos, sei lá quem são aquelas crianças que até hoje eu não descobri, não tem roupas. Ela podia olhar para as circunstâncias. E o que ela ia ganhar olhando para as circunstâncias? Depressão, ansiedade, desejo de morrer. Então ela não estava de olho na circunstância, ela vivia pela fé. E a Bíblia fala isso: o justo viverá pela fé. Ela vivia pela fé, pelaquilo que crê, não pelaquilo que vê. Então, enquanto eu caminhava naquela estrada olhando para o chão e entretido com meus problemas, aquela mulher voava alto como águia e ela enxergava a curvatura da terra. Quem crê não se cansa, são como aqueles que voam e não se cansam. Tem a paz que supera o entendimento. Aquela mulher tinha menos de 1,5 m e eu com 1,87 m. Ela era um gigante e eu um anão. Comi. Peguei minha mochila, dei para ela e falei: ó, não serve na senhora, não serve nos seus filhos. A senhora pode doar, vender, fazer o que quiser com isso. E ela aceitou. Saí de lá só com a roupa do corpo, peguei a estrada e continuei. Muitos quilômetros, muitos dias. Cheguei em Minas Gerais. Minas Gerais fez muito frio. As noites eram frias, porque nas montanhas de Minas é frio. Tinha madrugada, numa madrugada fez muita neblina e tinha uma garoa fininha, sabe aquelas garoas bem fininhas? Aí chegou na madrugada, eu tava tremendo, os dedos roxos, o lábio roxo, já tinha perdido muitos quilos, pele e osso. A gordura ajuda a gente, mas aí na madrugada eu falei: vou morrer, cara, eu vou morrer de hipotermia aqui. Aí no meio da neblina eu vi uma placa de um posto de gasolina, eu lembro até o nome até hoje, placa branca com letras vermelhas e circuncidade de azul. Posto Esso. E eu fui até lá e fui debaixo da marquise do posto. Sentei do lado da bomba de combustível e estava começando a colocar os braços para dentro da camiseta para tentar me esquentar. Eu não vi, mas o vigia do posto me viu. Ele veio por trás de mim e me deu um chute nas costas, gritando: pingaiada! Eu caí com o rosto no chão, eu não conseguia respirar, porque tomei um chute nas costas. Eu não conseguia ficar de pé. E ele viu que eu não levantava, ele começou a me chutar as costelas, chutou o rosto, chutou a coluna. Eu falei: tá vendo? Tá tão bêbado que não consegue nem se levantar. E aí ele continuou me batendo. Aí quando passou a marquise do posto, a chuva engrossou. Aí ele parou de me bater para não se molhar. Então, na verdade, ele só parou de me bater porque ele não queria tomar chuva. Aí eu saí me arrastando ali pelaquele chão de posto de gasolina. E é interessante que é o seguinte, ó, o posto de gasolina ali, naquela que eu estava, ele era todo de paralelepípedo. Então tinha muita areia, terra e óleo. Então eu fui me arrastando naquele óleo, naquela sujeira, e fui até um caminhão, onde eu me apoiei num pneu, né? Consegui ficar de pé e tal. E aí eu respirei, recuperado da surra, dei a volta pelo mato, bem por trás assim, entrei no banheiro do posto de gasolina sem ele ver e peguei vários papel de enxugar a mão, assim, aqueles papelzinhos de enxugar a mão, papel higiênico, desenrolei, coloquei dentro da camiseta e entrei no box, fechei o box com um ferrolinho, aquele ferrolinho, e sentei no chão. No ombro, encostado numa privada, toda suja, sem descarga. E o outro ombro encostado na paredinha de pedra. E aí eu entrei, olhei pro teto daquele banheiro gelado, parecia uma geladeira, um freezer. Eu lembrei que todos os dias da minha vida eu tive uma cama, um colchão, um cobertor, um lençol, um travesseiro. Eu nunca disse obrigado, Deus.
Nunca. Aí, quando o dia amanheceu, eu saí daquele posto, muito sujo de óleo, né? Graxa, na verdade, aquele óleo queimado. Caminhei muitos quilômetros, muitos dias. Muitas coisas aconteceram. Até que eu cheguei no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu não tinha mais condição de chegar. Eu não ia chegar em São Paulo. No Rio de Janeiro eu já não tinha mais condição física. Aí andando na beira da estrada, tinha um prostíbulo. Casa de prostituição. E ela tinha uma luz vermelha, né? No final da tarde eu passei por lá, tipo 6 horas. E tinha uma prostituta sentada num banco de 2 lugares, do lado de fora, tomando café. E tinha muita gente lá, muito caminhoneiro, caminhão parado, muito caminhoneiro com as prostitutas dentro e com as prostitutas fora. E as prostitutas que estavam lá de fora estavam seminuas, né? E eu passando olhando aquela cena, aí uma prostituta que estava lá, olhou pra mim e falou assim, vem cá, moço. Aí eu dava um passo e parava. Aí ela falava assim, vem cá, moço. Aí eu dava um passo e parava. Aí naquela hora, eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa que saiu do Ceará. Eu saí do Ceará um menino altivo, cheio de si, orgulhoso. Naquele momento, uma prostituta estava me chamando para sentar do lado dela e eu tinha vergonha e nojo. Eu tinha vergonha da minha sujeira, eu tinha vergonha das minhas feridas, eu tinha vergonha da minha pobreza, eu tinha vergonha da minha doença. E eu me vi sem identidade. E ela insistindo. Eu fui, sentei do lado dela com muita vergonha, porque pensa num cara que fedia. Eu não fedia só no corpo, mas a minha boca fedia. Você escova dente? Comendo lixo, sem escovar dente. Então eu falava assim, virando o rosto, né? Daqui a pouco ela fala pra mim, meu, você fala tão bem, você estudou? Falei, eu? Nos melhores colégios de São Paulo. O que você tá fazendo na rua? Eu falei, eu tô indo ver minha mãe. Aí contei a história. Ela chorou, pegou o café, deu pra mim. Falou assim, viu, você não sai daqui, você promete? Eu falei, eu prometo. E ela botou mais café, né? E entrou na casa de prostituição. Rapaz, eu pegava aquele copo de café, mas eu tomava devagarinho. Aquele café, aquele açúcar, aquele calor. Nossa, aquilo parecia um néctar, né? E ficou lá uma meia hora, 40 minutos a mulher lá dentro. Quando ela saiu com o caminhoneiro que abotoava o cinto. Quem é o menino? Ela falou, aquele lá. Aí o caminhoneiro, bora comigo pra São Paulo. Eu falei, mas eu não tenho como pagar o senhor. Ela falou, ela pagou pra você. Uma prostituta deu a única coisa que ela tinha, o próprio corpo dela, pra que eu, um desconhecido, tivesse a chance de reencontrar minha mãe. O nome disso é amor. Na igreja, muita gente julga o outro. Aos religiosos eu tenho sempre uma fala, né? Tem uma prostituta na família de Jesus. O nome dela é Raabe. Tem uma estrangeira na família de Jesus. O nome dela é Ruth. Tem um assassino e adúltero na família de Jesus. O nome dele é Rei Davi. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Ele acolhe o pecador arrependido. Aquela prostituta me amou. E eu não tinha condição de chegar em São Paulo. Eu ia morrer na estrada. Mas ela me amou. A prostituta salvou a minha vida. Eu entrei no caminhão e como eu fedia muito, logo que eu saí lá do trecho, que é da visão dela, o caminhoneiro mandou eu descer e entrar num carro que estava atrás. Era um caminhão cegonha, cheio de carro zero. Porque eu estava fedendo muito, ele não aguentava ficar comigo na cabine. E eu entendia isso, não me chateei. E ali, meu amigo, eu vou falar uma coisa pra você. Eu deitei o banco do carro. Dormiu. Igual gente grande. Quando eu acordei, eu estava em São Paulo e o caminhoneiro me deixou no Museu do Ipiranga. Aí era madrugada. Um frio, pensando em São Paulo gelado. Mas meu coração acelerado, eu não acreditava, gente, eu cheguei. Imagina um menino que veio a pé, cara, do Ceará para São Paulo. Eu cheguei. E aí eu me senti um vitorioso. Pensa no cara que sentiu uma alegria de vitória mesmo. Aí parei um cara na rua, falei, por favor, não é assalto, eu quero uma informação. Onde que é o Minhocão? Aí o cara falou, nossa, você tá tão longe, eu falei, você não sabe de onde eu venho. E aí fui pedindo informação e encontrei o Minhocão, General Olímpio da Silveira. Eu conheci a frente do prédio da minha avó, sabia como chegar lá. Fui andando, e cheguei lá e vi o prédio da minha avó, no final do Minhocão, na curva, na Cardoso de Almeida, e vi o prédio da minha avó. Prédio de 4 andares, sem porteiro, sem elevador. Aí eu meti a mão na maçaneta, era alta madrugada, mas a maçaneta estava aberta. Alguém entrou no prédio, deixou, né, encostado. Subi, 2º andar, apartamento 21. Toquei campainha, bati na porta. Minha avó não escutaria, nem meu avô. Aí depois de muita insistência, foi lá, acendeu aquela luz do corredor. Ela olhou pelo olho mágico, que eu vi aquele olho entrando assim, né, no corredor. Aí eu falei, pô, é o Ricardo. Aí ela, quem? Aí ela me viu e ela não me reconheceu. Aí eu tive que falar o nome de todo mundo da família para saber que era eu. Aí ela abriu a porta. Rapaz, da minha avó me apertou, mas me beijou, mas me abraçou. Ela não reparou no meu mau cheiro. Ela não reparou na minha doença. Ela não reparou na minha pobreza. Ela não reparou em nada. Ela só sabia me amar.
E a gente não tem tempo para os nossos avós e nem para os pais. A Bíblia diz assim, é um mandamento. Honrarás o teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Ela não falou honra seu pai e sua mãe se eles forem bons. É honra de qualquer maneira que eles sejam. Honra teu pai e tua mãe. Minha avó mandou ir tomar banho. Vai pro banheiro, menino. E eu fui. Tirei a roupa no banheiro. Pela primeira vez em 4 meses eu me vi nu. E eu levei um susto, hein? Eu conseguia contar todas as minhas costelas. Desde da clavícula para baixo eu via tudo. Olhei para minhas pernas. O joelho era desse tamanho, a perna fina. Minha pele amarela com fuligem preta. Manchas pretas e óleo também para todo lado. Eu sorri no espelho. Eu não enxergava a divisão entre um dente e outro. Era só uma crosta, assim. Uma crosta. O cabelo, nem o dedo entrava. Era tudo empastado. Aí eu peguei escova de dente, né? E que a avó deixou lá, com uma pasta. Chegava. Rapaz, eu esfreguei com força. Não saiu. Era um tártaro. Não saiu na escova. Senti vontade de urinar. Fui ao vaso sanitário. E quando urinei, saiu urina com sangue. Aí eu entrei no chuveiro. Vou falar com você que quando caiu aquela água quente em mim, eu chorava igual criança. Meu amigo, aquela água quente, ela me aquecia até os ossos. Eu olhei pro chuveiro, olhei para aquele shampoo cheiroso, para aquele sabonete cheiroso, aquele cheiro de coisa, limpeza entrando no meu nariz. Eu me lembrei que todos os dias da minha vida eu tive um chuveiro, uma toalha, um sabonete, um shampoo e eu nunca disse obrigado, Deus. Tomei banho, saí aquela água preta pelo ralo. Mesmo assim eu não consegui me limpar por completo. Vesti um pijama de flanela que ela me arrumou do vô. E o vô era menor que eu, o pijama ficava... Aí fui pra cozinha. Na cozinha ela não tinha... Meu avô e minha avó comiam de marmita, porque já eram idosos, né? Aí ela fez umas torradas com queijo e orégano, fez um todão desse tamanho. Rapaz, hoje eu almoço nos melhores restaurantes, mas nunca vou comer nada melhor do que aquele todão e aquelas torradas da avó. Aí eu comi, me deu aquele sono, ela botou um colchãozinho... né, fino na sala, que o apartamento todo só tinha um quarto. Então eu fui dormir na sala, botou o colchão na sala e eu deitei naquela espuma. Parecia que meu corpo não parava mais de afundar. Adormeci. No dia seguinte, quando eu abro o olho, minha mãe tá no sofá olhando pra mim. Aí ele se abraçou, se apertou, chorou. Aí eu falei, mãe, eu vim aqui, eu tô doente, tô magro, mas eu vou trabalhar, vou te ajudar, vamos buscar meus irmãos. Aí ela falou, eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa, eu casei de novo. Era um ex-namorado de infância dela que ela encontrou em São Paulo. E ele tem muito dinheiro. A ruim, ele não quer que você mora comigo. Eu estava sendo abandonado pela 2ª vez. Mas você fica no seu avô e na sua avó, que eu vou ir todo dia aqui, não vai te faltar nada. No outro dia eu não me conformei e falei pro meu avô, vô, eu quero ir lá nesse cara aí. Meu avô, não, aí vamos lá, fui lá. Aí toquei a campainha, ele me viu, né, falou, você é o filho do Denildo, então fica na casa do seu avô, não vai te faltar nada, né. Eu falei, não, mas eu quero morar com a minha mãe. Não me manda embora sem me conhecer. Deixa eu morar com você, e se você não gostar de mim, você me manda embora, mas não me manda embora antes. Aí ele falou, não, você fica lá que vai dar tudo certo. Aí na calçada, sendo rejeitado, né, eu falei pro vovô, é possível ser feliz na vida? Ele falou, tem um diploma, uma mulher que te ame e um bom emprego, e você vai ser feliz. Eu falei, então deixa eu morar com o senhor que eu vou conseguir. Ele falou, não, você é meu filho, é lá a minha casa, é a sua casa. E aí, meu amigo, meu avô me matriculou no curso de datilografia e telex, no Senac, e eu fui fazer coisa de datilografia. E naquele dia peguei a carteira de trabalho, peguei os documentos, tirei todos os documentos, RG, carteira de trabalho, tudo. Fui dispensado do exército, porque eu cheguei com 17 anos por insuficiência física, e fui procurar emprego. Qual a decepção? Eu passava nos exames escritos e aí quando chegava no exame médico, reprovado. Até que um primo meu, ele era diretor do banco, estava liquidando o Banco Bandeirantes, era diretor do Banco Central, liquidando o Banco Bandeirantes. Mandou me chamar lá no banco, ele era a autoridade máxima do banco. Aí mandou me chamar, fui lá. Aí ele falou, Ricardo do céu, teu avô falou pra mim que você veio a pé. É verdade isso? Eu falei, é verdade. Ele falou, você é um valente. Você é um valente. O que você precisa? Eu preciso trabalhar, preciso de um emprego. Ele falou, vai trabalhar aqui. Tá com carteira de trabalho aí? Eu falei, tô. Desce lá no departamento pessoal que você vai trabalhar aqui no banco. Aí eu desci no departamento pessoal. De lá mesmo, eles me mandaram pro médico, que ficava no prédio, um médico de trabalho. E o médico era um convênio que o Banco Bandeirantes tinha com uma empresa de saúde chamada Health. Na época chamava Health. Aí fui lá no médico, o médico me examinou. Do fio de cabelo ao dedão do pé. E tinha um viva voz, né? Apertou o botão. Doutor Sérgio, pois não. Seu primo tá aqui comigo? Eu mandei. Tá, mas é o seguinte. Ele tem feridas que não cicatrizam. Pode ser diabetes. Ele tem uma infecção na uretra, na bexiga e no rim grave. E ele não tem verme não. Ele tem um zoológico. Aí ele não pode trabalhar.
Aí veio a voz do Viva Voz. Ou você contrata ele ou eu demito você. Aí assim com uma pressãozinha, eu fui trabalhar. Primeiro dia de serviço, afastado para tratamento médico. Aí fiquei fazendo tratamento médico, recuperei, não era diabético, as feridas fecharam, mataram os vermes, acabou a infecção, comecei a tomar um monte de suplemento alimentar além da comida, um monte de remédio e aí fui trabalhar. Primeiro dia de serviço, uniforme, camisa bege, gravata verde, calça verde, sapato Vulcabras, cinto, né, de couro preto e aqui no bolso bordado, Banco Bandeirantes, office boy. Aí trabalhei como office boy, em 3 meses eu fui promovido, de office boy para chefe dos boys. Aí fui subindo, auxiliar de escritório A, B, C, chefe de departamento de cobrança, fui subindo. Aí o que aconteceu? Eu tinha tudo que o vô falou que eu prestei vestibular, eu tinha tudo que o vô falou, eu tinha um emprego, estava fazendo faculdade, faltava uma mulher que me amava. Conheci uma moça, Isildinha Aparecida Machado, e me apaixonei, e ela era mais velha que eu. E aí eu fui morar com a Isildinha. Aí eu tinha mulher, faculdade, emprego e adivinha, não era feliz. O diabo dá as coisas de fora tentando mudar você por dentro. Deus não muda você por dentro, para depois te dar as coisas de fora. Aí, 4 anos se passaram, meu casamento não foi bom. Não por ela, ela é maravilhosa. Foi por mim, porque eu fui rejeitado. Então eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança. Então eu era um cara ciumento demais, muito pegajoso, muito ciumento. Aí num dia, depois de 4 anos junto, o casamento acabou. Porque não era casamento oficial, mas morava junto. Moravam juntos. Aí nós decidimos não contar pros pais dela, porque ia estragar o Natal, que isso aconteceu perto do Natal. E eu fui para a cidade de São Miguel Arcanjo, na casa dos pais dela, passar o Natal. E enquanto eu estava lá, meu irmão, Marcelo Lima Braga, que estava lá em Fortaleza, cometeu suicídio. Meu irmão se enforcou no quarto do meu pai. Aí eu estava lá em São Miguel Arcanjo, meu tio liga, né? Onde eu estava, conseguiu o telefone lá de onde eu estava, ligou, e o meu sogro na época atendeu, falou: o que aconteceu? Queria falar com o Ricardo, quem que é? É o tio Roberto aqui do Ceará dele. Não, prazer e tal. O que aconteceu? Não, o irmão dele cometeu suicídio, eu preciso avisar ele. Aí eu vi meu sogro assim, que o telefone era fixo, né? Meu sogro ficou branco, só falou assim pra mim: senta aqui. No Natal. Botou eu sentado no sofá, né? Aí falou assim: ó, atende esse telefone. Aí eu atendi o telefone, ô tio, quem que é? O tio Roberto. Oi tio, tudo bem? Que surpresa que tá falando? Aconteceu uma coisa chata, que foi, o seu irmão se enforcou. Aí aquele momento ali, eu parecia que eu não tava na terra, cara. Parecia uma coisa assim, eu não sei explicar pra você, mas Faltou chão? Eu fiquei em estado de suspensão. Aí o tio, alô? Eu falei assim, tá, vou falar com a minha mãe. Foi isso que eu falei, desliguei. Quando eu desliguei, começou a cair a ficha. Rapaz do céu, me veio um desespero. Meu irmão era meu melhor amigo, mas eu chorei tanto. E eu falava, gente, eu tenho que falar com a minha mãe. Não conseguia encontrar minha mãe, pra todo mundo que eu ligava. Aí eu falei pro meu sogro, me empresta o carro. E ele tinha um Fiat 147. Eu entrei naquele Fiatinho e eu vim pra São Paulo. Vim desesperado. Aí fui na casa do meu padrasto, encontrei minha mãe. Ele embarcou a gente no aeroporto de Congonhas, numa empresa aérea que nem existe mais, chamada Transbrasil. E aí eu fui parar lá em Fortaleza, no aeroporto, né? O meu tio falou: minha mãe, como o Marcelo morreu? Aí meu tio falou: ele se enforcou. A minha mãe deu um grito, cara. Pensa num grito de dor. Mãe mesmo, mãe. Caiu ali no aeroporto. Ali levamos pro velório, meu irmão no caixão, foi agredir meu pai. Aí me levaram embora. Meu tio Jorge, que é médico, me deu uma injeção. Apaguei, não vi enterro, nada. Fiquei no apartamento da minha avó, que nessa época minha avó morava no apartamento. Quando eu abri os olhos, depois de algumas horas, né? Estava deitado numa rede, olhei pro corredor do apartamento, tinha o quarto que o meu irmão havia se enforcado. Meu pai estava na porta do quarto, fumando um cigarro atrás do outro, olhando para a parede que o meu irmão se enforcou. E a minha vontade era levantar e jogar meu pai pela janela. Eu odiava ele com todo o coração. Aí quando ele veio na minha direção, eu levantei. Quando eu olhei pro rosto dele, eu vi o rosto dele destruído. Aí eu falei pra ele: eu quero te matar, mas não vou matar não. Eu quero que você viva com esse remorso, com essa dor aí. Aí eu voltei para São Paulo, meu irmão morreu, deixou um sobrinho, o filho dele, e minha mãe ficou para cuidar do neto. E tudo que eu fiz para juntar a família não funcionou. Aí larguei o emprego, larguei tudo, acabou o casamento e eu fui morar de favor na casa de um amigo, Marcelo Braulio, lá na Santa Cecília, e trocava o dia pela noite com o dinheiro que eu tinha. Eu bebia a noite toda e ficava dormindo de dia, porque eu queria morrer, né? Aí comecei a namorar uma moça que eu conheci num centro espírita. O Marcelo me levou num centro espírita para tomar passe. Conheci uma moça lá que hoje é médica, na época era minha namorada, estudante de medicina, Mariana. E durante 2 anos foi a minha vida assim. Aí um dia eu tava bebendo no Café Piu Piu do Bexiga, e a Mariana chega no meu ouvido e fala, 2 anos depois, né? A Mariana fala no meu ouvido: Ricardo, o seu pai morreu. Morreu como? Infartou.
Aí eu levantei um brinde na mesa. Vamos brindar o quê? A morte de um desgraçado. Esse era meu coração. Alguém da mesa falou, tô prestando vestibular, vou pra Unicamp. Eu falei, nossa, mas Unicamp é Campinas e tal. Eu falei, viu, tá aberta a inscrição? Tá. Fui lá, me inscrevi, que eu queria sair de São Paulo. Prestei vestibular e passei. Vim fazer biologia na Unicamp. Aí eu não tinha dinheiro, né, falido. Fui morar na moradia do estudante, que é uma moradia gratuita. Ganhava vale refeição pra comer de graça no bandejão. Aí precisava de um emprego, passou um ano fazendo biologia, vi lá na parede do IB, né, Instituto de Biologia, um anúncio. Precisa de professor assistente no COC, né? Aí eu fui lá, passei, comecei a dar aula como professor assistente. Quando faltava um professor, eu substituía. Aí os alunos, a aula do cara é boa. Aí começaram a fazer um abacinado para eu virar professor titular. Eu virei professor titular. Aí eu dava aula em 5 cidades, 70 aulas por semana, o salário equivalente hoje a 20 mil por mês. Aí, meu amigo, caí na esbórnia, né? Comprei carro, aluguei casa com piscina. Aí era bebida, sexo, mulherada, droga, usei algumas, mas nunca acabei ficando no álcool mesmo. E aí quem olhava pra mim falava, esse é o cara. Cheio de mulher, casão, carrão, sucesso absoluto. Mas ninguém sabia das minhas feridas, das minhas doenças. E eu bebia para ficar dormente no meu sentimento. Então quem olhava para mim achava que eu era um cara de sucesso. E eu era o maior fracassado. Aí um dia, bêbado, com os pés em cima de uma caixa de cerveja na Unicamp, na mesa cheia de médicos e biólogos, passa uma crente, Helene Peters, filha do pastor e físico, professor da Universidade Federal do Paraná, Hans Peters. E essa crente veio de um encontro com Deus maravilhoso. Ela tinha um encontro com Deus. Ela veio de um retiro espiritual. Ela estava cheia de Espírito Santo. Ela não pregou para mim, ela não tinha a Bíblia debaixo do braço, ela só passou por mim. Quando meu olhar cruzou com o dela, eu vi uma leveza, um brilho, um entorno. Eu que estava na treva, ela estava na luz. Eu vi a luz. Aí eu falei, quem é essa moça? É a Helene. Eu falei, poxa, mas como é que eu não vejo ela nas baladas? Não, ela é crente. Eu falei, tipo evangélico? Falou, mas como é que uma pessoa que estuda biologia pode ser evangélico? Acreditar que o mar se abre, que o machado flutua, isso é coisa de louco. Eu vou lá falar com ela. Levantei da mesa para falar com ela e eu fui no caminho pensando, eu estudei Heráclito, Aristóteles, Platão, Dionísio, Sócrates, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, eu estudei Engels, Durkheim, Weber, eu vou dar um nó na cabeça dela. Eu cheguei nela, e Helene, tudo bem? Tudo bom, Cepacol? Bem. Helene, vamos falar de Deus aí, a Bíblia, discutir a Bíblia? Eu falei, não, você não tá muito bom, você até bebeu um pouquinho, né? Depois nós conversa. Aí eu falei, mas você é crente mesmo? Ela deu 3 pulinhos e falou, graças a Deus. Eu pensei comigo, crente e louca. Aí, passou uma semana, não saiu da minha cabeça. Na outra semana eu encontrei com ela. Helene, não fala de Deus, não, você beba de novo. Se tiver um monte de conversa. E ela não saiu da minha cabeça. Na terceira semana, eu tava andando lá no centro de Barão Geraldo. Entrei no restaurante por quilo, a Helene tava lá. Aí eu sentei na frente dela, falei, não bebi nada, né? Vamos falar de Deus? Ela pegou o garfo com uma autoridade que não vinha dela, ela bateu na mesa e falou, ela nem me chamou de Cepacol. Ricardo, você quer conhecer Jesus? Eu falei, o da cruz, o mundo inteiro conhece, filha. Não, teu Deus tá morto, o meu Cristo vive. Você quer ir semana que vem na igreja comigo? Depois a gente fala de Deus? Saiu assim dentro de mim. Vou. Eu pensei, eu já fui em tudo que é religião. E na igreja evangélica, é mole. Ela ligou pra mãe dela, a mãe dela veio pra Campinas, de Curitiba pra Campinas. As duas jejuaram e oraram por mim uma semana. Depois, meu amigo, chegou domingo. Eu tinha carro e tinha moto. Eu falei, vou de moto, porque a Helene é bonita, ela vai agarrandinho. Cheguei lá, tava ela e a mãe. Aí a mãe veio correndo, me abraçou, me beijou, chorando, ela me disse, Jesus te ama, eu também. E eu pensei comigo, essa loucura é de família. Aí ela, eu tô de moto, nós não vamos mais. Ela vai, sim, tal. Quando eu vi, eu tava no ônibus. Aí cheguei na igreja, tava tendo louvor. E as pessoas louvando a Deus e falando em línguas. E eu, o que é isso? Eu olhei pro lado para pedir explicação. A Helene assim, ó. Olhei pro outro lado para procurar a mãe dela, pedir explicação. A mãe dela atrás de mim assim, ó. Aí de repente tocou o louvor, eu olhei a letra na parede e uma parte da letra dizia assim: em tua presença sou fortalecido. Eu tava só o pó. Em tua presença, Senhor meu Deus. Em tua presença é onde quero estar, buscando a tua... Quando eu vi aquilo, buscando a tua face, fisicamente, eu senti um toque aqui. Tum. Lembro até daquele louvor da Assembleia. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou,
livrou-me da escuridão. Eu fui tocado por Deus. Comecei a tremer por dentro, não por fora, como se meus órgãos tremessem. Me veio vontade de chorar. Não era um choro normal. Ele vinha do fundo da minha alma. Numa igreja que eu não conhecia ninguém, só as duas, eu saí correndo no corredor. Joguei o rosto no chão. A pastora Márcia Perucci falou: para tudo! Para o louvor, para tudo! Pegou lá um azeite e disse para a igreja: o Espírito Santo de Deus está me dizendo que nessa manhã, nesse domingo, nessa igreja, eu estou consagrando um verdadeiro adorador. E derramou azeite em mim. Quando caiu aquele azeite em mim, o chão que era duro ficou macio. O chão que era frio aqueceu. Eu assumi uma posição fetal, parecia que eu estava no colo de alguém e de fato eu estava. Aí eu chorei com força. Chorei o suicídio do meu irmão, chorei o abandono de mãe, chorei a miséria das ruas, chorei o ódio que eu tinha com meu pai. E à medida que eu chorava, eu sarava. Eu sarei, curei. Não foi um alívio, um desabafo, foi uma cura. Quando eu levantei do chão, o peso do mundo não estava mais sobre mim. E eu liberei perdão para o meu pai. E alguém veio atrás de mim no meu ouvido e disse: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a batida e me convidar para entrar, entrarei em sua casa, serei contigo. Ricardo, você aceita o Senhor Jesus Cristo de Nazaré na sua vida como seu Senhor e Salvador? Eu disse: sim. Explodiu uma alegria dentro de mim. Uma alegria que o álcool não deu, a festa não deu, o sexo, nada. A minha alegria era de fora para dentro, agora era de dentro para fora. Explodiu uma alegria, uma coisa, eu não conseguia segurar aquilo. Alguém me deu a Bíblia e, sujo de azeite, com a Bíblia na mão, entrei no ônibus. Ninguém no ônibus encostava em mim, porque eu estava só a óleo. E eu falava para as duas no ônibus: então, agora eu sou crente. Agora você é crente. Como é que eu faço para ser mais crente? Aí fui para casa, eu morava numa república. Aí comecei a ler a Bíblia. Eu nem tomei banho. Não tomei, eu queria ficar com azeite. Comecei a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse de novo. Só que agora, ela fazia sentido. Eu entendia tudo e acreditava em tudo. No outro dia eu fui dar aula, tomei banho, mal dormi à noite e fui dar aula. Levei a Bíblia e o livro de biologia, um dia de convertido. Aí cheguei na sala de aula e falei: Gênesis capítulo 1. Nenhum aluno entendeu nada. Falei: no começo, a terra era vazia e sem forma. Havia trevas e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia. No começo a Terra era um conglomerado de gases tóxicos, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis. E a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia. Até hoje é assim. De tudo que o vulcão cospe, 10% é vapor d'água. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus pegou as ervas do campo e depois os outros seres vivos. Biologia. Quem faz fotossíntese sustentam todos que fermentam e respiram os outros seres vivos. A Bíblia está certa. Gênesis. E Deus pegou o barro, do barro moldou o homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Biologia. Carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico, em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia na sala de aula e falei: se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender. Porque Cristo vive! E 300 alunos oraram comigo naquela manhã. Hoje, minha mãe tem 84 anos, mora em Olambra. Eu cuido dela, ela cuida de mim. A gente se ama muito. Ela é convertida. Minha irmã é convertida. A filha da minha irmã é convertida. O meu sobrinho, filho do meu irmão que se matou, é convertido. E eu e minha casa servimos ao Senhor. E por isso nós somos felizes.